Esse vídeo foi gravado originalmente em português, mas tem uma faixa de áudio extra e legendas em inglês também que você pode escolher. Segue a obra aqui no balanço, que é o meu veleiro e a minha casa. Já é o 21º dia aqui no pátio do Aratu Yacht Club, arrumando principalmente o casco. Osmose, esse palavrão, cara. Sempre assim, meio tenebroso, mas uma boa parte dos barcos antigos da cidade tem osmose, se não quase todos já tiveram ou tal. Tem que tratar e tentar não deixar chegar fundo, né? Porque, claro, se o casco tivesse fofo, cara, aí era fogo, mas não, em nenhum ponto aconteceu isso. Na verdade, mesmo onde tinha osmose, assim, a gente viu que saiu um líquido e com a espátula a gente conseguiu, assim, delaminar. Mas não tava fofo, sabe? Assim, é bem superficial por dentro, tá bem rígido ainda. Então, pô, vai durar muitos anos o casco do balanço, assim, décadas. Ainda mais com esse cuidado e tal. Talvez um dia... Eu quase fiz isso, mas o problema é que eu tenho que fazer muitas coisas, cara, e o dinheiro não ia dar. Mas eu tinha vontade de raspar toda a primeira laminação e meter com epóxi tudo, outra laminação, né? Seria o ideal. Mas aqui não seria só isso, né? Porque ia gastar com material, ia gastar com trabalho pra caramba. Ia ficar muito mais tempo no seco e ia ter que comprar outra tinta também. E é fogo. Mas agora, eu acho, é demais pintar com essa tinta porque eu não preciso subir tantas vezes, mesmo com um barco que tem problema de osmose. Ainda assim vale a pena, na minha opinião, porque, claro, você perde um pouco do material e tal, né? Mas, cara, é 6 anos faz que isso aconteceu. E só de não ter precisado subir, cara, sabe? E a perspectiva de que eu vou poder ficar muito tempo sem subir ainda, cara, sabe? Sair pra fora do Brasil e tal e... Claro, pode acontecer de precisar subir, a gente nunca sabe. Mas... tendo registro e o fundo bom, cara. Talvez por bater num cabo e o hélice, né, pegar, entortar o eixo. Talvez por algum motivo assim, mas... A perspectiva é que fique muito tempo sem subir ainda. Ainda mais tratando essas osmoses aí com carinho. E imagina assim, num barco que é zero, um barco relativamente novo, ou que seja de epóxi, que não tem... Raramente tem esse problema de osmose, acho que nem tem. Seria muito legal. Vamos ver aqui como é que estão os móveis. Quer dizer, móveis não, né? Porque não se movem dentro do barco, mas vocês entenderam. Acho que não chegou o material ainda para fazer. Vai demorar um pouquinho. Essa aqui é a caixa do motor, essa aqui é a continuação da caixa do motor ali, do cofre, né? E ainda tá parado aqui a porta do banheiro, que tá trocando as lâminas também. E vai aqui, ó, que é onde molha direto, vai epóxi também, pra gente não ter mais problema aí. E aqui tá, ó, tem uma porta aqui de armário que tinha quebrado. E aqui tem outras que já estão... Uma foi invernizada já de teste, ó. E a do lado ainda não. Mas essa aqui ainda não está completamente pronta. Esse aqui são os corrimãos ali em cima, ali, já lixados. O senhor trabalha quantos anos com marcenaria de barco aí? 35 anos aqui dentro do Aratu. Fora, trabalhei na Ribeira... trabalhei na Massaranduba, trabalhei na Praia do Flamengo, fazendo barco, no Cabula, tudo isso na parte de construindo barco. Que maravilha! E hoje em dia é mais fácil ou mais difícil fazer barco? Não, para mim tanto faz. Qualquer tipo de construção, então, só não tenho mais força para isso, mas dá para ajeitar. Mas tem a cabeça, né? Dá para chamar uns ajudantes para fazer força. É o mais importante, só nos dá planta e executo. E tem hoje bastante trabalho de marcenaria, assim? Tá? Tem, porque principalmente aqui para mim não falta, né? Tá faltando o operário. E o senhor tem alguém que o senhor tá passando o legado aí ou não? Procuramos sempre ter um, mas hoje em dia o pessoal não quer nada. Não quer mais marcenaria, né? Começa, faz uma coisa, daqui a pouco é mais na base do dinheiro, não tem o interesse de aprender nada, então fica difícil. Para onde que o senhor já fez barco? Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, para Recife, eu acho que Rio de Janeiro também, os catamarãs, o 36, né? Fizemos para vários Natal, para vários estados aí, foi espalhado o barco aí. Eu acho que até para Manaus foi, me parece, acho que foi. Que maravilha, deixou um legado. Parabéns. Pô, legal ver esses lugares onde há, assim, uma construção, construtores, manutenção
de veleiros, porque, claro, eu mostro a vida a bordo, tudo, mas sem essa galera aí, cara, nada disso existiria, né? Ou pelo menos não se manteria, né? E muitos deles fizeram barcos mesmo, né? Então, é muito legal. Quanto tempo você faz manutenção em barco aí, cara? Rapaz, eu já tenho há mais de 15 anos já. Há mais de 15 anos. Só que eu já trabalhava com fibra de vidro, né? Ah, em que antes? Meu pai. Meu pai que me ensinou a trabalhar. De barco também ou outras coisas? Barco, a gente construía uns barcos de pesca, né? De fibra. E trabalhei na reforma de uma fonte luminosa lá no Mercado Modelo. Ah, sim, sim. Tá lá ainda? A gente agora, da última vez, reformou, fez toda agora. Que da vez que eu comecei a trabalhar, eu tava com uns 18 anos. Sim. Foi minha primeira carteira assinada e eu fui fazer a reforma lá, né? Que é o filho de Mário Cravo, que é Otávio Cravo. E aí ele pegou, me passou com meu pai para trabalhar lá. Sim. Aí depois eu saí, trabalhei na oficina dele, trabalhei mecânico, aí fazia serviço no barco dele também, que ele tem barco também. Trabalhei 12 anos na firma dele e aí depois vim pra cá para começar a trabalhar para mim mesmo aqui, né? Tô trabalhando tipo há mais de 15 anos já. Eu vi que tem uma rede bacana de profissionais, o seu Romeu ali também, muito querido, vocês trocam também trabalho, né? Sim, sim. Ele tá há anos ali também, né? Tem muito mais, disse que tá para mais de 30 anos aqui já. Ele falou 35, Então, porque aqui em Aratu é um lugar que tem muito veleiro. E é uma das referências de ter bons prestadores de serviço, né? Uma boa mão de obra diversificada, né? Aqui você chega aqui, você encontra de tudo, de top de mastro até o fundo para fazer serviço. Então aqui é um lugar muito bom para fazer serviço e eu, graças a Deus, estou aqui tem um tempo já. E hoje eu passo para outros que querem aprender também, não fico só para mim. Eu hoje trabalho com 3 pessoas junto comigo e eu digo a eles, não é pelo dinheiro, é para você aprender, seu aprendizado. Pra você levar pro resto da sua vida, né? A equipe é fera aí, cara. A equipe é fera. Um clube de vela é muito mais do que só o lado social, as festas, que realmente são coisas importantes. Mas é também essa cultura de manutenção dos veleiros, que passa de geração em geração. E sem ela, é muito difícil manter os veleiros. Cara, hoje é uma incógnita, porque tá marcando sol, mas também tá marcando uma pequena garoa no final da tarde, só que é o tipo de coisa que pode acontecer ou não, sabe? Tá abrindo sol, mas ainda tá meio úmido o chão. Eu não sei. Vamos dar uma avaliada no que vai acontecer aqui. Eu gostaria muito que fosse pintado hoje, mas não sei se vai. Bom dia. Opa. Acho quase certo que esse concreto aqui já tá bom pra descer o barco. Imagino que já tenha curado agora, se não tá quase, pelo prazo que tinha falado. Olha lá, cara, já tá ficando massa pra caramba, ó, o vinho. E ali o degrau. E aqui aqui tá colado, sem acabamento. Ah, tá, aqui já tá colado, falta lixar ainda, tudo, né? Acabamento. Eu vi que tá com os sargentos ali. Pra prender a madeirinha pra não sair do lugar. Sim. Coloca o epóxi, né? Ah, aqui vai ter uma resina, por cima um epóxi, depois verniz, é isso? E é aqui no lado folhado, né? Esse aqui já é uma madeira mesmo. Aqui já é madeira. Apareceu chuva no horizonte, a previsão mudou dizendo que vai pingar às 15 horas, vai ter algum tipo de chuva. Não vai ser hoje, cara. Não vai ser hoje. Outra vez que eu fui pintar foi a mesma coisa. Que azar eu tenho, cara, com clima. Não é pra demorar tanto assim. É que 2 vezes eu tive muito azar, cara. Balanço. Mais um pouco, cara. Então o céu despenca mais uma vez, pro meu desespero. Cara, está o dia inteiro com sol, daqui a pouco tá sol, e de repente vem essa chuva. Que foi forte, tinha vindo 2 outras menores hoje. E acaba com o dia, não dá pra fazer nada. Nada. Se tivesse pintado, tinha perdido o material caro pra caramba. Uma chuva maravilhosa, linda, não me entenda errado.
mas que encaixou quadrado no que eu preciso para seguir a minha vida nesse momento. Cara, uma coisa que eu escolhi também o Aratu para fazer, além de ser um lugar muito legal de fazer obras, é porque se eu ficasse um tempão aqui, por causa de uma coisa que eu não imaginava como essa, de chover pra caramba, ainda tava num lugar legal pra caramba, né, cara? Comida boa ali, com preço razoável, o pessoal legal, sabe? Bastante gente pra entrevistar, que passa por aqui, né? Olha ele aí. Como é que anda a coisa? Falta agora lixar as superfícies lisas? Isso. Cara, essa chuva não deixa a gente pintar nada, cara. Pelo menos dentro do barco, as madeiras ainda podiam ser raspadas e lixadas para o verniz. É um avanço silencioso que não chama muita atenção, mas que vai ser importante no futuro depois da tinta lá fora. Olha, isso aí vai ficar uma obra de arte, hein? Opa! E aí? Isso é difícil de deixar alinhadinho, hein? Tem que ter uma boa experiência. Com curva ainda? Quase perfeito. Cada vez mais pronta. Olha lá, cara. Agora, Esse é um tom mais claro ou depois do verniz escurece um pouco mais? escurece um pouco mais. Não, normal. Fica bonito. Demais. Não fica como... Aquele lá, né? Lá já tá antigo. Isso aí vai escurecer com o tempo. Boa. Novidades na comunidade dos gatos também. Parece que agora há 2 novos membros. 2 filhotinhos muito lindos e que ficam andando pela oficina. Sol, cara, e seco. A gente vai almoçar, porque tá quase agora perto do meio-dia e há uma confiança de que vai pintar, cara. Vamos ver se firmou o tempo mesmo, porque o risco é grande também, né, cara, de perder. Eu tô ansioso pra caramba e sempre perguntando pro Fabrício, mas ele tá mais do que certo, né, cara? E ele também tá ganhando por serviço, não por dia. Então, tipo, todo o interesse dele é terminar rápido também, né? E essas duas ideias aí, né, cara? É importante ter esse equilíbrio aí e a gente pensar junto para não fazer bobagem. Porque é caro, né? Gastar material à toa. Tem muitos materiais aí pra... Não é só a tinta do Copper Coat, depois PU e tal, o tempo que a gente ficou ali, né? Cara, parece que vai rolar agora, hein? Tive uma conversa ali e a gente chegou no consenso que acho que vale a pena a tentativa. Subiu um catamarã massa aqui, cara. Dá uma olhada na carreta que é pra subir o catamarã assim, ó. É um quadradão ali, né, cara? Serve pra vários catamarãs de tamanhos diferentes, acho, ó. Não precisa ser tão específica pra quilha. Se bem que ali consegue subir vários tipos também. Mas, ó, do monocasco tem que ter esse buraco pra quilha, né? Aquela ali também tem, ó. Mas esse aqui é uma plataforma reta mesmo. Bem reta. A Alita do restaurante do clube estava preparando um almoço muito especial para nós. Mas eu tive que sair correndo. Fabrício acabou de me ligar que vai ser agora, cara. A gente vai começar a pintar agora. Então eu tô indo lá, grande expectativa. Torcendo para não chover. Vamos que vamos. Nem acredito que esse momento vai acontecer. Essa tinta que eu uso no balanço é muito especial. Uma resina epóxi à base d'água, mas que tem propriedades muito especiais que permitem que eu fique muito tempo sem pintar o casco ou mesmo colocar o barco no seco. Isso porque ela é misturada com pó de cobre ultra fino, que é um biocida, e evita que cracas grudem no casco. O nome da tinta é Copper Coat. E não é qualquer epóxi ou qualquer cobre. O tempo de oxidação do metal e do esfoliamento da resina precisam ter a mesma velocidade para que sempre tenha uma camada de cobre oxidado exposta. Primeiro pintamos as partes que precisamos abrir por causa das osmoses. Essas precisavam mais de mãos. Porque no resto do casco ainda havia uma cobertura grossa de tinta, mesmo 6 anos depois de eu ter pintado ele. É uma tinta que eu não abro mão de usar, especialmente no meu estilo de vida, que quase sempre eu estou longe de lugares onde não é possível subir o barco. Essa é uma batalha importante da luta do homem contra a craca. Pô, Caio, uma coisa... Tô feliz pra caramba, não tenho o que reclamar. Mas tô triste que tô perdendo o almoço especial que a Alita fez no restaurante ali, cara. Pessoal muito querido, e comida boa aqui e tal. Ele tá fazendo um almoço especial, a galera tá curtindo, mas eu perdi a entrada já. Mas
foi por um bom motivo. Essa é uma das características boas de fazer manutenção por aqui. É muito legal ficar pelo clube enquanto tudo isso acontece. Parece uma bobagem, mas é bem mais pesado fazer uma obra de vários dias em um lugar hostil, com muito barulho, especialmente se você mora e trabalha no barco. Essa semana temos amigos muito queridos aqui conosco. Coisa linda, hein? Filézinho. Muito obrigada. Com filé mignon. Tá muito bonito. Com purê de banana da terra. Olha. Porque o casal é alérgico. E o verde Jack vai... Esse aí é o bobó de camarão. Você pode comer à vontade, porque isso aqui não é um caldo, porque o caldo é empim. Não é azeite, leite de coco, aí é empim. Uma lemezinho, Isso é um Massa. Foi uma pausa boa, mas enquanto isso a labuta seguia firme e forte lá no balanço. Voltando do almoço, eles já tinham almoçado antes, eu almocei meio tarde. Cara, olhando daqui já tá começando a ficar a cor homogênea já. Olha lá! Começando a ficar bonito já. Nessa outra demão já estávamos pintando uma área bem maior. E vamos dar mais umas 2 em todo o casco, que vai fazer a tinta durar ainda muitos anos. Na verdade, o aparecimento de osmoses no fundo foi o que nos fez pintar novamente ele, porque é algo que vem debaixo da tinta. Copper Coat é a tinta de fundo mais durável que eu conheço. Eu tenho ela há 6 anos e poderia, se não fosse osmose, ficar mais tempo ainda. E para esse meu estilo de vida, que eu tô sempre longe de lugares que eu posso subir o barco, é essencial. E mesmo que você tenha uma rabeta que tem que trocar o anodo, sei lá, a cada 2 anos, essa subida pode ser só de um dia ou 2 no máximo, o que também faz muita diferença. Hoje há diversos barcos pelo mundo com mais de 10 anos com essa tinta, e um grande exemplo é um barco da Clipper Around the World, que fez 100.000 milhas navegadas em 2 voltas ao mundo. No site deles você consegue ver vários certificados de performance e de proteção do meio ambiente, porque apesar de ser todo de cobre, a quantidade de cobre que ele dispersa no meio ambiente é muito pequena, muito devagar. É 1,4 milionésimo de grama por centímetro quadrado, que é muito menos do que o estado da Califórnia, que tem regras super duras quanto a isso, permite, que é 9 milionésimos de grama. E além disso, ele não tem nenhum outro agente venenoso. É tão legal que a própria agência ambiental da Inglaterra usa esse produto e recomenda também. Os representantes aqui no Brasil deles são a Mar Aberto Náutica, que tem uma equipe muito legal e que pode te ajudar com várias informações de como usar, quando usar, e eles são super acessíveis. Essa é uma tinta que eu absolutamente uso e fez muita diferença para mim. Entre em contato com eles para você comprar ou, de repente, tem alguma loja náutica perto de você aí. Mas lá no horizonte vinha uma vilã. Uma chuva que estava se aproximando. É, a gente chegou na metade, quer dizer, tá aplicando a metade da tinta, não chegou ainda, mas já tá sumindo aí, ó, os brancos, ó, né? É. Talvez dê pra ver algum pontinho ou outro, mas aqui, por exemplo, é escuro, mas é na verdade porque aqui é onde já tinha tinta, na verdade não é o problema. O problema é onde ele tava branco. Então adiantamos o máximo que era possível. Não era certo que ia chover, podiam ser só umas nuvens pesadas, mas aqui tem sido imprevisível, a meteorologia tem acertado mais ou menos em Salvador. E como o Copper Coat é a base d'água, já viu, né? Cara, tem essas nuvens aí, dá medo, mas acho que a gente vai conseguir, cara. Essa nuvem aí, chove ou não chove? Rapaz, tomara que não chova, pra dar certo aí, né, velho? Ah, cara. Que droga, cara, tá chovendo aqui. Tá chovendo. Cara, o grande perigo, na real, é escorrer ali de cima e criar um caminhozinho assim que, cara, tira toda a tinta. Mas tem essa saia aí que eu acho que vai proteger. E aí a gente podia, por exemplo, baixar todo o plástico, mas aí o plástico pode grudar na tinta, é pior, eu acho. Sendo tarde demais para voltar atrás, seguimos confiando na proteção que Fabrício fez. Essas calhas. Parei um momento para ver os pingos grossos, mas espaçados da chuva contra o sol. Parecia até neve. Era meio um estado de anestesia de quem não tem muito o que fazer contra algo que pode dar bem errado. Birimbau, 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 um pedaço de arame, um pedaço de pau, birimbau, birimbau, birimbau. Aqui é o seu Romeu, carpinteiro e capoeirista. Tô ligado. Cara, sério mesmo, capoeirista? É.
Já foi esse capoeira. É verdade? Foi mesmo? Aí, no finalzinho, com o mestre, na capoeira de Mestre Bimba, que eu morava bem perto dele. Ah, é famoso? O senhor então foi aluno do Mestre Bimba? No Sítio Caruano, lá no Nordeste de Amaranha. Que legal, que bonito, cara. O que é, Angola ou é regional? Regional. Regional? Pô, é bonito. Mas eu não cheguei a... Só dá para uns pinotezinhos, comecei a aprender, depois larguei. Bom, Maravilha. Olha lá, azulão, cara. Ah! Que beleza. Acho que agora com isso aí, cara... Ó, aqui vamos ver se escorreu algum ponto aqui. Tá, mas tá escorrendo bonitinho, né? Aqui talvez tenha pego um pingo d'água, não? Não. Cara, acho que estamos salvos. Acho que não aconteceu nada de... Às vezes lá na ponta, assim, escorre, deixa eu ver. É uma parte ruim de proteger. Não. Não. Aqui, ó, é a ciência da equipe aí salvando a pintura. Porque sem cair um pingo aí, ó, vai cair outro daqui a pouco. Aqui, ó. Eu tô perseguindo os pingos. Ó, isso salvou a pintura, cara. Vocês não tem noção como isso corre e ferra tudo. Última demão. Isso deu uma levantada na moral da equipe. Afinal, para eles também era importante conseguir terminar o quanto antes. Apesar de ser legal estar aqui, de ser importante fazer essa reforma, eu sinto que a minha vida está mais ou menos em suspensão enquanto eu tô fora do balanço. E terminar essa etapa da pintura é um dos degraus que dá para ver com clareza. Apesar de que vários outros processos são igualmente importantes, mas a gente sempre acaba elegendo um momento para ser símbolo de um período. Pôr do sol para marcar o dia de vitória, hein? Que alegria. Quanto mais conversar, virou lenda. Esse aí é o último kit de hoje ou não? A última metade? Do lado, última metade. Aí agora sobrou meio kit, né? Que é o de amanhã. Essa etapa vai me proteger de precisar subir o balanço nos próximos anos. Ainda falta pintar os pontos onde o barco está apoiado, eu sei, mas isso é outra etapa. Há uma parte da história de cada barco escondida em muitas camadas de tinta. Arranhões, osmoses, outras tintas, o suor de cada um que trabalhou nele, não só do seu comandante. É fácil olhar um barco e pensar só nele, no comandante. Mesmo para quem veleja solo, a vela nunca é uma atividade que se faz sozinho. Diversos profissionais são necessários para construir, manter flutuando e tornar seguro um veleiro, mesmo que tenha só uma pessoa na tripulação. A previsão é que não chovia mais hoje. Parece que estávamos salvos. Será? O Aleixo Belov, em uma entrevista aqui no canal, falou que o mar é um paraíso de incertezas. Bom, o pátio não é muito diferente. Acabou! Acabou Deu hoje. certo tudo. Acabou por hoje. Só não vi uma tempestade de noite aí que vai dar tudo certo. Não vai chover, não. Não vai. Ah, é muito legal ver o casco assim. Olha lá. Que momento! O balanço merece esse carinho, vai. Depois de tantos anos nos levando até histórias incríveis, entrevistas para lembrar para a vida inteira. Lá, prestes aos últimos centímetros de fita. O hélice, o eixo e o pé de galinha, que é esta peça que sai do casco, ainda vão ter um tratamento diferente. O Copper Coat não pode ser aplicado neles porque, como é uma tinta com certo peso, pode desbalancear o eixo ou o hélice. Dia de vitória hoje, hein? Caraca, dia de vitória, foi bom, cara. Só não vi uma chuvona de noite, a previsão é que não, mas tá meio nublado. Mas também a calha ali, acho que vai proteger, assim, já... Né, dependendo da hora que for, não... Acho que não vai escorrer ali a tinta, assim. Foi demais ver uma boa parte da reforma andando.
falta ainda pintar as partes onde o barco está apoiado, mas isso é rápido. É claro que ainda faltam muitas outras coisas, mas é importante comemorar cada passo. Enquanto isso, na terra da Nalivialândia, Vale produção. que costuras temos aí, meu amor? A gente vai começar a fazer uma necessária pra Dani. Ah, que legal. Eu já tenho a minha, né? Foi a primeira. Eu vou ver se eu consigo ali agora para comemorar a vitória do barco pintado. E aí? Eu vi que deu uma garoinha, mas foi tranquilo? Foi, pingou totalmente fora, Ai, graças a Deus. não deu nada, então mesmo que eu acho que se vier uma garoinha de noite aí, não vai... Agora quanto mais passa o tempo, mais seguro fica de não escorrer, né? E aí a gente já viu que tá bem protegidinho, só se chover muito forte, velho. Choveu mais um pouco, cara. Não tava previsto. Foi pego de surpresa, a gente foi pego de surpresa aqui, mas eu vou dar uma olhada lá como é que tá, cara, porque senão eu vou conseguir dormir sem saber se tá bom ou não. Vamos ver. Salvo pela fita aqui, cara. Salvo por essa calha que a gente fez. Choveu até bem, cara. Acho que só se chover muito, muito, muito mesmo. Acho que... E pela previsão não era nem pra estar chovendo, né? Vai saber. Cara, já tô hoje um dia bem mais relaxado, porque já o casco praticamente pintado. Falta tirar as bolachas que estão segurando o casco ali em certos pontos. Abrir algumas osmose que deve ter. Mas não tem pressa de pintá-las hoje. Vamos ver o que o Fabrício acha, mas se tiver uma osmose ali, espero. Acho que é melhor deixar uns dias, né? Enquanto a gente vai fazendo coisa em cima, né? Tem que estar ao costado mesmo. Se já fosse botar na água, seria diferente, mas ele vai ter que ficar uns dias ainda. Então, não tem pressa. Vamos ver agora o que vai acontecer hoje. Acho que a pintura intacta ainda. Tem gente lá, vamos ver. Ô louco, cheguei, os caras já estão apoiados no outro ponto já, ó. Aqui é o ponto que tá apoiado. Zero falhas na pintura. Os caras já... Cheguei na hora que os caras estão liberando aqui, ó. Aqui escorreu um pouco, né? Mas aqui dá pra dar uma lixadinha depois, só ali, né? E... Foi nada. Acho que valeu a ousadia. Olha, tá sequinho já, ó. Nesse caso, valeu a ousadia. Mas pelo visto, fazer reformas aqui nessa época tem um pouco desses riscos. É muito difícil uma sequência de dias perfeitos, sim. Paralelo a isso, algumas coisas na marcenaria iam evoluindo bem também lá na oficina do seu Romeu. A pequena tampa do motor e a caixa onde ela vai encaixada já estavam feitas. Todas essas peças ainda precisavam ser lixadas, resinadas e envernizadas, mas a coisa está andando. O balanço trocou os apoios e agora a gente conseguia enxergar as partes onde estavam cobertas. Tem um pouco de trabalho aí ainda. A gente sabia que ia ter alguma coisinha ali embaixo da onde encosta ali, né? Fazia parte. E pelo menos tá andando, tem tempo bom. Então hoje vai ser naquele espaço da bolacha que é bem pequenininho, né? Mas também demora o mesmo tempo para secar, tudo igual. Vai a massa, depois tinta. Então, mas só que outras coisas, isso é vantagem de fazer várias obras ao mesmo tempo. Tem outras coisas acontecendo. Tem o verniz, tem marcenaria. Então o barco não tá parado assim, sabe? Se você fizesse uma atrás da outra, ia ser um tempão sem poder usar o barco e em série, né? Agora tá paralelo. Agora vai aí o derradeiro, o último dos passacascos. Aqui, ó, descobrimos que tinha água dentro do leme, cara. A gente não tinha notado ainda, mas aí furamos aqui, saiu. Tem que fechar. Quando você faz uma reforma desse tamanho, uma coisa leva a outra e você acaba sempre comprando mais batalhas do que imaginava. Mas não é assim na vida, uma batalha atrás da outra que a vida vai te jogando. E por isso é importante tentar escolher as próprias batalhas. Elas vão definir a sua experiência aqui na Terra. Vão moldar quem você é.
O Hashtag Sal e as pessoas que trabalham nele são mantidas pelo apoio de algumas pessoas que deixam qualquer quantia voluntariamente nos sites do Apoia-se e do Patreon, que são sites super seguros que a gente usa há mais de 10 anos. E se você quiser se tornar também um apoiador, o Hashtag Sal é algo importante para você quer fazer parte dessa comunidade, ter um contato mais próximo comigo e com vários outros velejadores, escaneie com o celular esse QR Code que aparece aqui na tela ou clique em um dos links na descrição. Eu te agradeço muito. Até o próximo domingo ou até daqui a pouco em um dos nossos grupos de WhatsApp.